Muito bem, pessoal. Antes da gente prosseguir com o nosso curso, é importante a gente fazer um nivelamento a respeito de banco de dados, né? Então, nós vamos entender um pouco aqui da lógica de funcionamento de um banco de dados relacional. Tá? Relacional porque existem outros tipos de bancos de dados que funcionam com uma lógica um pouco diferente, tá bom? Mas nós vamos utilizar o MySQL, que é um banco de dados relacional, essa estrutura de dados, de organizar dados, ela é muito difundida, né, e muito fácil de você encontrar também aí em vários servidores da internet disponibilizarem um tipo de banco de dados relacional, tá, que funcionam mais ou menos da mesma forma. Então, no banco de dados relacional, a gente tem uma organização de dados no formato de tabelas. Tá? Então, para quem, né, só para a gente dar um reforço, as tabelas elas têm colunas, né, e essas colunas a gente chama de campos. E cada campo vai ter o seu nome e o seu tipo. Então, por exemplo, na coluna 1 aqui, que está marcado como coluna 1, a gente pode guardar um tipo de dado, né, que pode ser um número, pode ser um texto, ou até um outro tipo de dado qualquer. E aí a gente define, então, um grupo desses tipos de dados, né, que vai representar uma entidade do nosso modelo de negócio. Então, se você está construindo um sistema que vai fazer o controle, por exemplo, de locação de veículos, então você tem uma tabela que vai representar uma entidade do seu sistema, do domínio do seu sistema. Tá? Então, um veículo, por exemplo, representa um domínio do seu sistema. Então, você tem que ter uma tabela para armazenar essa entidade, né, que a gente chama de entidade. Então, essas entidades acabam virando tabelas no banco de dados. Tá? Então, a gente vai ter lá, por exemplo, a tabela veículos. E a gente tem quem aluga esses veículos, que são os clientes. Então, você pode ter uma tabela clientes. A gente vai ver que, em geral, nós utilizamos, é uma boa prática utilizar, os nomes em inglês. Tá? E porque existe uma convenção, né, de não se colocar caracteres especiais no nome de campos e no nome de tabelas, como cedilha, acento, né? E também porque alguns mecanismos de automatização de banco de dados, né? A maioria das linguagens já tem algum tipo de implementação nesse sentido, né? Alguns frameworks e sistemas relacionais, eles acabam automatizando algumas tarefas meio enjoadas de você mexer no banco de dados e eles acabam se orientando pelos nomes. Né? Então, se você tem, por exemplo, em português que o plural é bem mais complexo, a gente geralmente salva a entidade a gente cria uma tabela, né, no plural. Então, se a gente vai criar uma tabela de carros, a gente vai criar aquela cars, né, no banco de dados, enquanto a nossa entidade dentro do nosso aplicativo, do nosso sistema, é a car, que é apenas no singular. Então, esse tipo de conversão numa outra língua é complicado para o sistema, né? Mas no inglês é um pouco mais facilitado e eles geralmente lidam melhor com isso. Então é uma convenção, tá? Mas nada impede de você criar, se você quiser, criar suas tabelas em português não, tá bom? Então nós temos aqui, por exemplo, ó, vamos supor que a gente tenha uma pequena loja virtual e aí a gente tem os nossos usuários e cada usuário tem os seus endereços. Né? Então é comum, por exemplo, que haja mais de um endereço para cada usuário. Então você compra lá no Submarino, você compra lá nas lojas americanas, você sabe que você pode cadastrar vários endereços e aí você escolhe na hora que eles forem entregar o seu pedido, correto? Bem, como é que isso é feito no banco de dados relacional? Então a gente vai ter uma tabela, por exemplo, com o nome usuários, aqui eu estou colocando no português por enquanto, com o nome usuários, e aí nós vamos definir então as colunas, né? Quais colunas, ou seja, quais dados essa tabela vai agrupar? Tem que ser todos os dados relativos aos usuários, tá? Aqui eu fiz para simplificar, então a gente vai trabalhar com nome, e-mail e senha, beleza? É para fazer o login e comprar. Bem, e aí nós temos a tabela endereços. A tabela endereços vai trabalhar com rua, número complemento, bairro, município, unidade federativa e CEP, ok? Bom, e aí é o seguinte, agora nós precisamos pensar em o que conecta uma tabela à outra, porque os usuários ficam nessa tabela, os endereços ficam nessa tabela. Então o que a gente tem sempre dentro, ao iniciar uma tabela, a gente define um ID, tá?
Esse campo pode ter outro nome. Você pode colocar, por exemplo, o nome dele de chave, você pode colocar, enfim, o nome não importa. Mas ele precisa ser o que a gente chama de chave primária, tá? Até eu esqueci de colocar aqui, é uma chave primária. A chave primária, ela vai representar um dado exclusivo, tá? Ou seja, ele não pode ser repetido dentro da tabela, né? Então, se você já tem um registro com a chave primária de número 1, por exemplo, não pode existir outro registro na mesma tabela que tenha a chave primária número 1. Ela tem que ser exclusiva, porque é a forma que o sistema de banco de dados vai se organizar para encontrar aquele registro no meio de milhões, quem sabe, de registros, certo? Então, aqui, ó, a tabela usuários vai ter a sua chave primária, que aqui está sendo representada pelo ID. A tabela endereços também vai ter a sua chave primária, que aqui também está sendo representada pelo ID, correto? Bom, e o que vai conectar aqui os dois é uma segunda chave, que a gente chama de chave estrangeira, tá? Essa chave estrangeira, deixa eu escrever aqui que eu acabei esquecendo. Essa chave estrangeira, ela vai ficar responsável por fazer o link, né, ou seja, fazer um relacionamento entre as duas tabelas. Tá? É um relacionamento. Então, vou colocar aqui, só diminuir o tamanho aqui porque ele está muito grande. Então, aqui é o relacionamento entre a tabela endereço e a tabela usuários. Dentro do MySQL, por exemplo, e da maioria dos bancos de dados, quando você marca um campo para ele ser uma chave primária, você coloca lá ele com um tipo numérico, tá? Por exemplo, um inteiro. Depois eu vou explicar a respeito dos tipos, tá? Você coloca ele para ser um número. Então ele vai começar, você pode marcar esse campo para ter alto incremento. Ou seja, o MySQL vai começar a numeração desse campo por 1, e à medida que você for pedindo para inserir novos registros nessa tabela, ele vai automaticamente acrescentando mais 1 a esse campo. Então, o próximo registro vai ser 2, o próximo 3, o próximo 4, o próximo 5, e assim por diante. E ele vai controlar isso para você, e isso vai evitar problemas aí na hora de inserir, correto? Então, essa chave primária, ela é exclusiva, e a gente coloca ela para ser numérica e de alto incremento, ok? Poderia ser não numérica? Poderia, mas a gente não vai entrar nessa discussão. Agora a gente vai utilizar ela numérica, né, que é o mais comum e é o melhor nesse momento, correto? Bom, e aí a tabela endereços também tem uma chave primária, que também é exclusiva para cada um dos registros da tabela. Mas aí a gente acrescenta mais uma chave, que aqui a gente colocou o nome aqui de usuário underline ID, ou seja, ela vai guardar o identificador do registro relacionado na tabela usuários. Então vamos supor que o usuário João, né, tenha o ID 5780. Então o ID 5780 é do João, correto? E aí o João tem 2 endereços cadastrados, vinculados a ele na tabela endereços. Ele tem o endereço 7.683 e ele tem também o endereço 9.567. Por que essa diferença de número? Porque ele cadastrou depois, né? E essa tabela endereços, ela guarda os endereços de todos os usuários, não apenas do João. Então acabou acontecendo essa diferença, essa discrepância aqui de uma numeração para a outra, certo? Então, o que a gente vai chamar aqui de endereço 1, né? Então, vamos chamar de casa, e aqui nesse outro endereço vamos chamar de trabalho. Então, ele tem esses 2 endereços cadastrados aí na tabela endereços. Mas como que o banco de dados, como que o nosso sistema, como que que eles vão saber que esses 2 endereços pertencem ao registro do João? Então, com mais um número, que é a chave estrangeira, que é o ID do usuário. Então, a gente vai acrescentar mais essa informação, 580, esse endereço pertence ao 5.780, perdão, 5.780, e esse endereço, o 9.567, também pertence ao 5.780 na tabela de usuários. E assim a gente tem um relacionamento.
Aqui é descrita através dessas setinhas o que a gente chama de cardinalidade, tá? Ou seja, qual que é o relacionamento, né, nesse caso? Então, se a gente tem a tabela usuários, cada usuário pode ter nenhum ou um número indefinido de endereços. Então, a gente diz que o relacionamento de usuário para endereço é de 1 para o usuário, e N, 1 para N endereços, 1 sem número. Já cada endereço, ele necessita de ter um usuário, e só tem um usuário. Então, fazendo o caminho contrário, um registro na tabela endereço, ele precisa de um usuário e ele só vai estar vinculado a um usuário. Então, o relacionamento contrário aqui é de 1 para 1. De usuários para endereços, 1 para N. E de endereços para usuários, 1 para 1. Correto? Bom, no próximo vídeo, né, para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai entender então a respeito dos tipos de dados e um outro tipo de relacionamento um pouco mais complexo, se não no próximo vídeo, talvez no outro.